Olá, gente, bom dia! Estamos começando o nosso Café com o Pastor, de volta das férias, né? Apesar de estarmos aí trabalhando e, querido, que saudade de voltar a falar com você. Tivemos no último café, um dos últimos cafés, reprises sensacionais, aliás, materiais que têm sido fundamentais para que você nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais. Você que está na Gênesis Rádio Web, seja bem-vindo no nosso Café com o Pastor, e também para você que está aqui no YouTube. Pastor, bom dia, tudo bem, pastor? Bom dia, Manuel. Que bom estar com você aqui, com todos os ouvintes da nossa rádio, você que nos acompanha pelas redes sociais, e que você possa ser abençoado nesse dia. O tema muito importante, e depois de um tempo de descanso, a cabeça renovada. A gente nunca para, até conversei com uma pessoa, né, a respeito da oração, né? Nós não tiramos férias da oração, né? A gente continua orando, né, e fazendo as coisas de Deus. Mas é bom a gente sair um pouco dessa conexão toda para recuperarmos a energia e estarmos aqui agora para transbordar sobre a vida das pessoas. Então, seja muito bem-vindo ao nosso retorno e que seja um tempo precioso. 2023, nós não falamos ainda com esse povo, que seja um tempo glorioso na sua vida, de expansão do reino e da vontade do Senhor sobre você. Olha só que maravilha. Bom, também o pessoal que está aqui no Instagram, né? Seja bem-vindo aí o pessoal do Instagram do Pastor Aguinaldo. E nós queremos, querido, que você comece a partir de agora aí, compartilhando, mandando para mais pessoas, enfim, deixe o seu like, é importantíssimo. E o YouTube entende que é fundamental, ou seja, traz resultado, e esses resultados é isso que a gente quer, transformação na sua vida e na vida das pessoas. Pastor, antes de nós entrarmos nos temas, nesse tema que é o Código dos Zodíacos, aliás, o Código dos Zodíacos já há um tempo, a gente vem prometendo, né, em fazer, mas não tem como a gente despejar algo que é poderoso, né? E ontem até eu lia, e em Jó, né, a gente falava sobre isso, mas daqui a pouco a gente entra sobre o tema, que fala, né, a criação, e lá, né, e tem seus segredos, ou seja, é como se olhasse assim, nossa, tem poder por trás disso. Mas antes da gente entrar nos zodíacos, ou seja, tudo na Bíblia, inclusive que a gente vem trabalhando muito sobre o tribunal e sobre várias coisas, ele tem muita coisa ainda, né, a estudar, destrinchar, para que o pessoal venha entender parte por parte, né? É importante falar isso, Manuel, porque nós não estamos falando um novo evangelho. Na verdade, nós estamos falando daquilo que, desde que a Bíblia foi instituída e dado esse acesso a nós, está escrito. Entretanto, falando especificamente sobre isso, o próprio Senhor diz que haveriam coisas que iriam para tempos e épocas. E há tempos determinados pelo Senhor, os quais anteriormente nós não conseguiríamos manifestar de uma forma clara. E até porque parece até que a gente nós não temos nenhum espírito de procrastinação, nenhum altar nesse lado. É que às vezes a gente faz um cenário e apresenta algo poderoso como esse treinamento, essa imersão, não sei como que eu vou chamar ainda, vai ter. Hoje vamos falar só do assunto, mas nós vamos fazer algo aí poderoso para a Igreja do Senhor Jesus, que nós não poderíamos atropelar etapas. O grande erro da maioria das pessoas é quebrar processos, né? É pular etapas. Nós não pulamos etapas aqui. A gente lançou a ideia e viu que isso era muito mais profundo do que nós poderíamos fazer. Nós não queremos dar uma pincelada apenas, nós queremos trazer resolução na vida das pessoas através da revelação da palavra de Deus. Então, atrasou, parece? Não atrasou, está no tempo certo, mas vai ser muito poderoso, porque entender sobre os códigos dos zodíacos, não estamos falando de esoterismo aqui, nada nem de astronomia, né? Astrologia, obrigado. Astrologia. Isso aí. Nós não estamos falando dessas coisas, mas nós precisamos compreender que as coisas criadas revelam muitas situações para a Igreja do Senhor Jesus e que nós não podemos passar por ignorantes a isso, porque se funciona num lado que é maligno, o diabo não cria nada, aprenda isso. O diabo não pode criar nada. Então, se algo está funcionando no lado do mal, no lado das ciências ocultas, das religiões secretas, das seitas secretas, é porque copiaram e perverteram algo que Deus criou. E isso é o que a igreja muitas vezes não quer se posicionar. Não quero entrar nesses detalhes. Não é que nós vamos virar agora caçadores de bruxas, como se diz o ditado por aí. Nós não estamos aqui fazendo uma nova inquisição, tampouco julgando ou falando, mas nós estamos nos aprofundando, porque o próprio Senhor liberou muitos
códigos, a gente usa essa palavra código, isso é importante nisso, sinais para que a gente possa conhecê-lo profundamente. Só fechando aqui para quem está ouvindo entender, nessa introdução do assunto, o próprio hebraico é poderosíssimo. O hebraico é poderosíssimo. As letras, o significado, a simbologia, não tem nada aleatório e nenhuma invenção humana. Ser humano não pode inventar aquilo. Então, o hebraico, as letras, elas são poderes estabelecidos. As letras do hebraico são vivas. A única letra do alfabeto que é vivo. E ela é tão vivo que são manifestações, emanações. Talvez essa palavra fique até estranha no nosso vocabulário, pareça meio místico, né? Mas são emanações de Deus. Tanto, que eu vou dar um spoiler aqui, que as 22 letras são chamadas da escada para o céu. Olha aí. Quando Jacó sonha e vê a escada para o céu, a escada para o céu não é longe não, queridos. Porque o céu é um portal que se abre, não uma distância que se percorre. Então você precisa entender que a escada para o céu tem 22 degraus, que são as letras do alfabeto hebraico. E é algo que você não tem como você estudar de qualquer jeito. Não. E rapidamente. Na velocidade 2. Até estudar dá para estudar, mas compreender, você vai ter que, como fala, né, aquela palavra lá de Salmo 1, que tem o sentido de ruminar, né? Que é ruminar na palavra, meditar dioturnamente, aquele que rumina. Ruminar, para quem não lembra, é como o processo da vaca, né? Quando ela está comendo o seu pasto. Ela tem vários estômagos, que eu esqueci quantos são aqui. Chego a me perder nas contas. Mas não me falha, são 4. São 4, né? Alguma coisa 4. Assim. Aí vai lá e depois... Você pode perceber que a vaquinha está sempre mastigando, né? Às vezes ela nem está perto de um pasto e está mastigando. Por quê? Porque voltou aquele alimento e ela voltou a mastigar para ir para outro estômago. Então, o processo de meditar na palavra é esse ruminar. Então, podemos adquirir um conhecimento rápido. Mas agora, se nós ficarmos só nele, sem ruminar, ele não vai fazer parte de nós. É tão poderoso isso que a própria ceia, Manuel, quando a gente come, a gente está interiorizando Cristo, comendo o corpo e bebendo seu sangue, simbolizado no pão, sem fermento, e no suco de uva. E olha só, nós comemos e interiorizamos isso. Tem que fazer parte da nossa vida, tem que entrar em nós. Então a palavra de Deus é da mesma forma. Ela precisa ser comida. Lembra do livrinho do profeta? Coma o livro. Daí ele comeu, era doce a boca, amargo o estômago, mas interiorizou. Então é esse o processo de aprendizado que nós estamos querendo e também transmitindo. Olha só que maravilhoso. Querido, e como é poderoso você parar, né? Você olhar a Bíblia, você ler, você entender. E obviamente que quando você está, principalmente as nossas redes sociais aqui, e a gente pede para que você que esteja aqui, ou está aqui, você que está chegando, inclusive, vamos dar um bom dia para o pessoal. Pessoal, dá bom dia quem já deu bom dia aí. Deixa eu ver quem está por aí, a Daviane, Jamila, Lucas, Daiane, né? O seu João Pedro Naneida, estão lá também, né? A Cris, Aline Meleri. E quem estiver mais aí, pode ir dando o seu bom dia, deixe o seu likezinho, né? E compartilhe, mande para mais pessoas, faça isso, mande para mais pessoas, é o momento agora, né? Para que você venha compartilhar e nós venhamos falar de algo poderoso. Pastor, eu quero começar fazendo uma pergunta para o senhor, já que nós vamos entrar, e eu acho que é importante a gente tirar essa dúvida das pessoas, né? Há uma diferença entre astrologia e o zodíaco? Na verdade, ele é o estudo, né? Que hoje não é nem considerado ciência. Ela não é considerada uma ciência, é considerado como se uma crendice ou uma superstição. A ciência não reconhece a astrologia. Entretanto, a astrologia é anterior a própria ciência nesse aspecto de elaboração. A ciência é nova, né? Sim. A ciência ela é do nosso tempo, né? Ela tem aí 300, 400 anos no máximo, se tu for analisar os primeiros que nem reconhecidos foram, que hoje estão sendo reconhecidos. Mas a astrologia, ela era uma forma... Esse nome é mais moderno, mas a prática, ela tem lá seu princípio em Abraão, antes de Abraão, na verdade. Então, você vai ver isso aí.
Só que a astrologia, nesse ponto, ela foi corrompida. O que nós temos hoje não é algo que se possa confiar espiritualmente falando. Porque anjos caídos tomaram a frente desse negócio. Então, por isso que se deturpou. É isso que nós vamos aprendendo nos códigos dos zodíacos. Do zodíaco, né? Em que Deus estabeleceu 12 signos, né? Vamos dizer assim, 12 códigos, 12 signos para estar à frente disso aí. E daí você pode dizer assim, Deus estabeleceu signos. Signos quer dizer sinal, querido. Então não fique assustado. Então ele estabeleceu isso, que era para mostrar algo importante. Mas com o passar do tempo e a corrupção disso, né? Porque o zodíaco não foi criado agora. Ele foi criado... Nós vamos ver um versículo que fala sobre isso. Tempos e épocas e tudo mais. Mas a influência maligna na Terra. Os zodíacos foram criados na criação do homem. Não foi anterior a isso. Para definir tempos e épocas. Agora, como que os demônios, né, os anjos caídos tiveram acesso a isso? Quando o homem passou o governo, com o pecado de Adão. Nossa, poderoso. Querido, tu entendeu? Por que eu fiz essa pergunta? Para desmistificar, né? Para tirar, o pastor está falando de astrologia, está falando de signo, eu posso ver, eu posso olhar. Não tem nada a ver, querido. Não estamos falando disso. Vamos reforçar aqui, ó. Não estamos aconselhando, não é positivo, não traz influência benéfica na sua vida. Nós estamos explicando o que é os códigos, o que Deus quis fazer com isso e por que Satanás perverteu. Então, aí que está. Você precisa entender alguma coisa. Vamos pensar assim, ó, algo muito claro que as pessoas não pensam. Se tu perguntar qual é o propósito de Deus com a humanidade, o propósito eterno de Deus, todo mundo vai dizer salvação. O propósito eterno de Deus é salvação. Pois bem, não é. Daí eu sei que alguns vão ficar chocados aqui, vão dizer assim, lá vem o pastor de nós, assim, não é. Não, mas é soteriologia, a gente estuda salvação, porque na teologia sistemática diz isso. Querido, não é. O propósito eterno de Deus não é salvação. Porque a salvação surgiu depois da queda. Então você vai me dizer que Deus criou o homem para cair. Ele diz assim, eu vou fazer o homem para cair e depois salvar. Que Deus é esse? Então o propósito eterno de Deus não é salvação. É governo. Reino. O propósito eterno de Deus é governo, representatividade. O meu reino na terra. Até a oração que fazemos até hoje, ensinado por Jesus. Venha o teu reino. Nós queremos recuperar de volta. O que o último Adão errou, o primeiro Adão errou, o último consertou. Para que nós pudéssemos estar com ele e viver. Então todo o processo de atraso, vamos usar essa palavra assim, humanamente falando, é por causa da desobediência do homem. Deus não sabia que ele ia errar, sabia, mas não foi esse o propósito. Então Deus cria um zodíaco para quê? Para o diabo subir lá e ficar dominando pessoas através de tronos? Não, jamais. Vai ser para tempos e épocas, para você entender. E hoje você vai aprender algo aqui que eu nem sei se eu devia falar isso aqui assim livre, porque às vezes tu abençoa tanto e as pessoas até se confundem e ainda a gente recebe o título de herege, né? O que esse pastor falando bobagem? Mas eu quero dizer para você, o plano da redenção Deus escreveu nas estrelas. Olha só. Então, questão seguinte, compartilhe agora, manda ver aí, coloca aí o seu aviãozinho, enfim, deixa o seu like, faça isso agora, tá? Para você que está tanto no próprio, aqui do Instagram, do Pastor Aguinaldo, você que está também no Facebook, você que está no YouTube, você que está também aí na Gênesis Rádio Web. Pastor, existe, para você entender, né, o zodíaco e por trás dele tem situações, né? Tem tronos, tem, enfim, potestades, tem um monte de situações aí, né? Como é que, de que forma o senhor hoje pode dar uma explicação para o pessoal, para começar, o pessoal começar a entender? Queridos, nós fizemos uma introdução aqui importante para que você entenda, tá? Não confundir astrologia com o zodíaco, enfim, que aí o pastor agora se desviou, não tem nada a ver uma coisa com outra, não há desvio nenhum aqui. Pelo contrário, é liberação de revelação daquilo que a palavra de Deus, querido, está na Bíblia. Quando as pessoas dizem, onde é que está na Bíblia isso? Por favor, pastor, mostra onde é que está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia, né? As pessoas sempre fazem essa pergunta. E outra coisa, assim, o engano é tão grande, Manuel, que tem até hoje crentes que leem o horóscopo. Vamos usar a expressão popular, todo santo dia. Acordam e leem o horóscopo. Então, e direcionam sua vida por isso. E são crentes.
e eles não estão entendendo, que eles não estão participando dos templos de Deus. Eu quero só ler um texto primeiro aqui, para você entender qual é a relação disso, a respeito de tronos. Está lá em Salmo 45, 6 a 7. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade ou equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. Um salmo messiânico também, mas falando a respeito do trono. Eu quero chamar a atenção para isso. O trono de Deus é eterno. Existe um trono. A grande rebelião que nós conhecemos, luciferiana, e todo aquilo que ele organizou, foi o quê? Olhar para o trono de Deus e desejar. Tem gente que pensa que Satanás queria o lugar de Deus. Não, ele queria estar acima do trono de Deus. Ele queria lugares que não pertenciam. Talvez você não saiba, mas a palavra querube, que vem de querubim, é trono. Começa a pegar os códigos aí. Então não dá tempo de gente detalhar tudo isso aqui. Então, assim, todo querubim, isso não é uma ofensa. O trono de Deus é um trono vivo. Então, ele é um lugar que se assenta aonde anjos fazem parte disso. É algo vivo. Você vai ver na visão de Ezequiel, ele anda para lá, tem rodas, tem olhos, tem um monte de coisa. Esse é o trono de Deus. Então, o trono de Deus não pode pensar numa cadeira alcochoada, almofada. É diferente, é algo que nós não entendemos na lógica, mas a Bíblia revela em partes, para que você possa entender. Então, assim, os querubins, não quer dizer que eles são... Há uma explicação, um estudo que eu tenho que fala que eles são o próprio trono. São seres. Porque no mundo espiritual, Manuel, eu falei isso aqui rapidinho, pessoas que já foram levadas por arrebatamentos, a grama é viva, as árvores são vivas, tudo tem vida. Aí você vai ver um filmezinho muito conhecido aí, que não é bom que você assista, né? Pode trazer mais influências. Alguns podem até ser contrário à minha opinião, e tudo bem. É aquele filme do Harry Potter, né? Onde tem livros que andam, tudo tem vida ali. Então ali não é uma ilusão, é uma demonstração do mundo espiritual. No mundo espiritual, existe. Tudo tem vida. Então o trono de Deus é algo vivo. E querubins, os anjos, os querubins, são guardas do trono. Eles têm acesso ao trono. Algumas pessoas pensam que Satanás estava no céu. Eu não quero discutir essa questão agora, que não é o tempo. Mas, na verdade, Satanás era um guardião da terra que tinha acesso ao trono de Deus. Quando ele decide, eu vou subir mais alto do que o trono dele, eu quero estar acima dele, eu quero estabelecer o meu trono. Eu sou um trono, eu sou o querubim. O meu trono tem que estar acima do trono dele. Esse era o desejo dele. Eu vou subir lá. Então, quando Jesus fala lá que viu Satanás cair como um raio do céu, não quer dizer que ele estava lá. Quer dizer que na subida dele para tentar usurpar a posição que ele desejava, ele foi rebatido como uma bolinha de ping-pong, porque ele achou que ia conseguir. A rebelião que ele fez, ele não convenceu anjos eleitos que estavam no céu. Ele convenceu aqueles que estavam com ele na terra, guardando a terra, num período pré-adâmico chamado terra mineral, o lugar da santidade, o monte santo de Deus na terra. Que daí fala na queda lá, tu estavas no Éden. Éden quer dizer terra, querido, se você não sabia disso. Não é o jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. O que ele disse? Eu plantei um jardim na terra. Então Éden não é um lugar especial diferenciado. É um lugar na terra. Claro que não estou aqui menosprezando o Éden, todo um estudo sobre isso. Mas se você conseguiu pegar aqui a ideia do que é isso, o que é um trono, então Satanás sempre quis ter um trono. Aqui esse verso está declarando que o trono de Deus está acima de todas as coisas, Manuel. É o único trono. Só que os outros tronos agora, caídos, será que Satanás perdeu o desejo de ser adorado e de ser entronizado? Claro que não. Claro que não. E aí ele precisa do que para isso? Ele precisa de altares. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre altares. Então, eu não tenho muita coisa... de toda forma, ele tentou fazer o seu trono e fez, né? Não ele fez, só que na terra. Na terra. Daí ele fez o seu trono, na verdade, nos ares, né? Que é os lugares que a gente vai entender isso, né? E eu vou só ler aqui para... Olha que importante, querido, você que está aí, está entendendo, é importante que você vai se manifestando aí também no nosso chat e vai dizendo, olha, estou entendendo, está sendo de suma importância, porque você precisa entender para você chegar no zodíaco, para você chegar naquilo que nós vamos em breve
Tá? Em breve, queridos, nós vamos trazer aqui uma imersão, enfim, algo direcionado para o Código dos Zodíacos, que vai ser poderoso, que você vai imergir de uma forma que vai abrir a sua mente. E tem muita coisa. Por que as pessoas, elas às vezes, repetidamente, acabam fazendo as coisas erradas, né? E aí elas dizem, ai Deus, por que isso? Porque tu estás buscando e fazendo coisas que não deveriam. E a gente faz por não conhecer. E estamos aqui para revelar, estamos aqui para abrir a sua mente. Satanás, o diabo vem para matar, roubar e destruir, ele não faz isso de uma forma tosca, tola. Ele é estratégico. Ele monta ambientes, ele monta altares e sacrifícios para destruir. Eu não quero aqui ser polêmico, mas assisti com minha esposa essa semana uma série que saiu sobre aquela catástrofe terrível que aconteceu em Santa Maria. Ah, sim. Que mundialmente conhecido, 242 jovens mortos naquele lugar ali. Terrível. Eu tenho amigos em Santa Maria, meu pastor é daquela região, tenho um contato com essa cidade. Então eu vejo assim, ó, o que havia ali? Um desejo de alegria. A série mostra tudo isso do pessoal comemorar. Não vou julgar ninguém, como cada um busca a sua diversão. Manuel, poderia ser num parque, preste atenção. Poderia ser num parque aquático com águas e todo mundo estivesse se divertindo ali. Se houvesse um intento maligno de destruição, poderia ter sido uma catástrofe na água, como você já deve ter ouvido muitas acontecer. Tem muitas situações. E o que eu quero dizer assim, ó, Satanás, ele destrói pessoas. Eu só vou fazer esse ponto aqui para você entender, porque eu fiquei muito triste vendo aquela cena. Fechou 10 anos agora, e até agora a justiça não foi organizada nisso. Então tem muita gente sofrendo ainda até hoje. Inclusive minha esposa tem uma conhecida, uma professora conhecida que perdeu um filho lá. Então assim, é uma situação muito drástica. Mas olha só, na hora que foram fazer a primeira missa, o primeiro culto, foi uma missa na verdade, na frente do local, o questionamento do pessoal foi exatamente isso. Onde estava Deus que permitiu isso? Queridos, eu quero dizer para você, foi uma catástrofe terrível, diabólica. Uma destruição de jovens com futuro, com sonhos, com anseios. Você imagina que Deus pegou o livro do destino da cidade de Santa Maria e disse assim, em janeiro de 2013, eu vou matar 242 jovens, porque essa é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Queridos, por favor, é por isso que a gente precisa entender isso aqui. Entender o que é trono, entender. Sabe o que aconteceu? 242 vidas morrendo num ambiente, o que é? Um sacrifício. Com certeza. É um sacrifício. Eu estou todo arrepiado aqui de falar. Vidas roubadas por Deus? Não. Não foi pelo por diabo. Deus. Por Satanás. Por tronos. Por altares. Por altares. Por principados. Os inocentes que estavam ali queriam diversão. Mas pagaram o preço de consagrações e de coisas terríveis que eles não fazem nem ideia. As famílias até hoje, alguns desesperados, houve suicídio, houve depressão, houve pessoas que estão tomando remédio tarja preta até hoje por causa dessa situação. E aí? Então você precisa entender o mundo espiritual para que você... E aí o que o diabo faz? Ele é perito em destruir. Roubar, matar e destruir. Não é só os jovens que, infelizmente, de uma forma terrível, faleceram ali. Mas foram as famílias que foram roubadas. Que hoje em dia, como que eles vão olhar para Deus, Manuel? Como é que Deus permite? E a grande conformidade das pessoas até que ministraram na vida dessas pessoas, disseram assim, ó, Deus na sua soberana vontade, pelo amor de Deus. Não teve soberana vontade de Deus ali naquela situação. O dedo de Deus não estava ali. Deus sabe o que é melhor, falava assim no discurso. Deus sabe o que é melhor, o que vai acontecer. Não era o melhor de Deus, não era plano do Senhor. Foram vidas. E hoje que nós aprendemos, você que nos acompanha aqui, por favor, não me julgue e não condene minha fala aqui por interpretar errado. Olhe os nossos vídeos no YouTube. Existe algo chamado altar da morte prematura. Jovens morrendo, o que é? Altar da morte prematura. Feitos por demônios, por anjos caídos e tudo mais. Então, assim, ó, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer. Olha só, pastor Heitor, é possível colocar para nós aí Jó 38, 32. Olha só, Jó 38, 32. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Então, ele está falando a respeito disso. Deus está conversando com Jó aqui, falando que quem fez isso, né?
Quem conseguiu organizar? Então Deus, esse texto aqui, eu não quero aprofundar, que aqui é o Café com o Pastor e não um curso, né? Mas só para você entender, quem criou foi Deus. Então olha só, os signos do zodíaco foi criado por ele, agora deturpado por Satanás. Saiba disso, deturpado por Satanás. Agora, por que Deus criou os signos dos zodíacos, né? Coloca Jó 26:13, por favor. Olha só, pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Então, olha só, eu nem vou entrar aqui a esse respeito, né? Que o dragão veloz é um das constelações ali que a gente pode ver. Então, Deus adornou os céus com as estrelas, né? E ele colocou, então, os símbolos para quê? Dá uma olhada lá em Gênesis 1:14, põe para nós ali, pastor. E diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para a separação entre dia e noite. Então, e sejam eles para sinais. Aqui, não estava completo. E sejam eles para sinais, anota aí, sinais. Luzeiros está falando das estrelas. Está falando das estrelas, do que ele criou. Então, eles vão ser para sinais, para estações, para dias e anos. Então, olha só, Deus criou estrelas e o sistema das constelações, das hostes celestiais aí, que também a gente já estudou sobre isso lá nos anjos, do que está falando isso, que essas estrelas, esses luzeiros também têm um sentido. Para quê? Para nos dar estações, e estações aqui não é, a palavra até eu anotei, o termo estação é moed, que está falando aqui, em hebraico, que é algo fixo apontado. Então, para especificar um tempo marcado, uma cerimônia, um lugar certo, um povo definido. É isso que quer dizer. Então, o termo aqui, estações, não é as 4 estações. As 4 estações do ano tem outro nome no hebraico. Quando Deus está falando aqui das estações, Ele está falando exatamente do que Ele, né, quer mostrar, as estações do tempo, das coisas que vão acontecer. Então, sejam sinais para estações, para dias e anos. E nesses sinais, Deus revela algo poderoso aí para a humanidade. Não sei se você já leu Romanos capítulo 1 e Salmo 19, são 2 textos que me davam muita crise. Porque nós ficamos um tanto quanto assim, sem saber o que Deus está falando ali, né? Fala deles serem desculpáveis. Vamos colocar, deixa eu achar aqui, porque senão vai ficar difícil para o pastor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Queridos, um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então, eu quero dizer para você, os céus declaram a glória de Deus. Que céus são esses? O que está mostrando aí? Então, sem voz, sem linguagem, as pessoas são indesculpáveis. Porque há um recado dado no zodíaco, escrito e deturpado por Satanás, para que a revelação não acontecesse. Olha só, preste atenção nisso. Você que está aqui no nosso chat, escreve alguma coisa se você está entendendo. Há uma revelação dada no zodíaco. E a revelação dada no zodíaco é a revelação da redenção. Como assim, pastor? Tempos e épocas, sinais para dias e estações. Através dos tempos de Deus. Meu Deus, isso aqui é poderoso demais. Através dos tempos de Deus. Você não vai saber o dia nem a hora, mas vai saber o momento em que Cristo vai retornar. Nossa! Aí... Você vai saber o momento em que Cristo vai... Não, mas para aí, você heresia, está querendo definir. Teve um monte de gente que diz, não estou dizendo que eu não vou saber dia nem hora. A Bíblia fala isso. Mas agora o momento e o tempo em que ele vai vir. Através dos tempos e épocas que ele estabeleceu. Então nós temos que olhar o zodíaco para saber quando Jesus vai voltar? Não. Deturpou. Sabe o que combate os zodíacos hoje? O que ele deu como estatuto perpétuo para os tempos e épocas da igreja? As festas bíblicas. E todo mundo despreza. O pessoal corre para o zodíaco para ser enganado e
despreza as festas bíblicas. Como o zodíaco foi corrompido, Deus deu lá em Êxodo as festas bíblicas dizendo assim, ó, serão para tempos e épocas e estações. Opa! Então, assim, ó, o céu que declara a minha glória, e que mesmo assim o pessoal não quis ler, e agora as potestades, os demônios, os anjos caídos, vamos melhor dizendo assim, deturparam e trouxeram isso tudo para um lado maligno, eu vou dar para vocês uma celebração, que são as festas bíblicas. E aí você vai conseguir alinhar a sua vida. Olha o Salmo que diz, ensina-nos contar os nossos dias de tal forma que alcançamos um coração sábio. Não está te ensinando. O pedido não é para que você receba a sabedoria de Deus para contar 1, 2, 3, 4. Tenho 44 anos, tenho 30 anos, tenho 20 anos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ensina-nos a contar os nossos dias conforme o destino, conforme o teu calendário, conforme o teu tempo, conforme aquilo que tu designou eternamente para nós, para que a gente tenha sabedoria e no momento exato nós possamos alcançar tudo do Senhor. Meu Deus. Me vem em mente um versículo que fala em Romanos, né? Ou seja, você tem que o quê? Deixar as coisas do mundo, não se apegue às coisas do mundo, porque as coisas do mundo, querido, tudo no mundo. Ah, mas eu vivo aqui no mundo. Você vive no mundo, você está aqui, mas você não pertence a este mundo. É isso que é importante. E a partir do momento que você abre a tua mente, você vira a chave da tua mente, você deixa as coisas de entender e se preocupar com aquilo, com o teu signo, com a estação do ano do outono. Ah, vai entrar o inverno, eu odeio inverno. Querido, esquece o inverno e fica na estação de Deus, né? Esquece as estações. A gente fala estação, as pessoas pensam que é outono, inverno e verão. Não, estações de Deus. E pastor, o senhor falou algo muito poderoso. E a gente tem dito, e nós temos colocado aqui, querido, sobre as festas bíblicas, tá? Como é importante você. Querido, eu quero aqui, antes da gente voltar a esse ponto, pastor, eu quero falar sobre as festas bíblicas, querido, tá? Nós liberamos um calendário de festas bíblicas. Nós liberamos um calendário de festas bíblicas e ali é poderosíssimo, poderoso aquilo que está ali disponível para você e como é importante, né, você ter esse calendário. Muita gente, uma pessoa perguntou assim, explica melhor, depois que o senhor falou sobre calendário, a pessoa disse assim, uau, agora eu entendi. Querido, eu só quero saber o pessoal que está aí, no chat, se porventura você que está aí, você tem o calendário de festas bíblicas. Se você tem calendário, quem não tem, por favor, diz não tenho, ou se você tem, você, enfim, pronuncia aí pra gente mais ou menos ter uma noção do pessoal que está aqui, se tem o calendário ou não. E para você que não tem, esse calendário, ele é um guia prático, profético para celebrações de festas, tá? Para alinhar a sua vida nos tempos de Deus. Aquilo que nós estamos falando. Esse calendário, ele vai fazer com que você entre nos tempos. E muitas vezes eu me perguntava, pastor, eu dizia assim, meu Deus, eu queria entender... Opa, você foi o celular. Que foi aqui? Socorre aí, pessoal. Você foi aqui, você pessoal, que está aí. Instagram Estamos tudo bem, foi só... Virou o pessoal do Instagram, cabeça para baixo. Mas assim, ó, o que eu quero falar aqui, pastor, há um tempo eu me perguntava como é que eu não consigo entender as coisas de Deus, não consigo entender o que fazer, né, o como fazer, né, meu Deus, eu queria entender como é as coisas de Deus, eu queria entender, querido, nós hoje estamos liberando muitas coisas aqui, tem sido liberado muitas coisas, temos muitas coisas nas redes sociais, o pessoal está colocando, a Daviana diz que não tenho, a Valquíria diz que eu tenho, eu quero, eu não tenho, ok, queridos, então nós vamos, o seguinte, nós vamos colocar o link, tá? Já está o link ali do WhatsApp, contate com a gente, tá? O pessoal vai atender você, vai mostrar para você como é que como é que funciona, vai trazer detalhes para você sobre esse calendário. Pastor, esse calendário ele é poderoso, né? Ele traz um alinhamento para as nossas vidas, sendo que tem uma festa que nós vamos, né, celebrar ela com Deus e, enfim, com Cristo o milênio inteiro, né? Exatamente. Tem uma festa bíblica que nós temos que nos acostumar vai estar vivendo 1000 anos com ela. Exatamente. Então, para isso, querido, para que você, então, você que quer, tá? Então, para você que não tem este calendário, tá? Tem o WhatsApp aí, o pessoal vai atender você. Faça isso, não perca essa oportunidade, tá? Oportunidade única.
no Instagram. Atenção, pessoal do Instagram, tá lá no Stories, tá? Tá lá no Stories também, tem um link. Tenha este calendário. Esse calendário, ele é fundamental para que você venha entender isso, tá? E começar a praticar, tá? E muitas vezes a gente se pergunta, mas como é que eu vou avançar nas coisas de Deus? Uma delas é você cumprindo as festas bíblicas. Não são festas judaicas. Festa judaica é uma coisa, ou seja, não tem nada a ver. Essas festas elas foram implantadas para o seu povo, para o povo de Deus, todo aquele que crê e quer andar no tempo e andar e prosperar naquilo que Deus tem para a sua vida. E você entender, querido, pode ter certeza, né? Deus vai abrir portais, portas, janelas, vai abrir tudo na tua vida aí. E olha só, prosperar. pegando esse gancho aqui do que é importante, e nós não temos nenhum problema com o judeu. As pessoas ainda, a teologia nos fez entender aquele versículo de João 12, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Eu quase me tornei um antissemita num determinado período por causa desse ensino errôneo. Então assim, o judeu não quis receber Jesus, agora eu recebi, eu sou o cara, entendeu? Ele veio para os seus não receberam, mas todos que receberam, eu recebi, então. Não, ali era um sentido profético das coisas. Romanos 11, Manuel, fala que o endurecimento do coração de Israel foi para que nós pudéssemos ser enxertados na oliveira. Nós só podemos fazer parte das coisas de Deus. Em Abraão, Gálatas fala que nós somos herdeiros das mesmas promessas. Então ele fez dos dois povos um só, falando de judeu e gentil. Então as festas judaicas, tem algumas que nós não precisamos celebrar. Agora as festas bíblicas foram dadas para o povo de Deus. Povo de Deus. O povo de Deus. Aqueles que se inseriram junto com a comunidade de Israel. Antes não eram povos, mas agora estavam distantes das promessas de Israel. A gente só gosta de falar que vós sois povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A gente para por aqui. A gente se acha daí especial. Mas antes vocês não eram povo. Vocês estavam distantes de Israel. Pronto, queridos. Acaba com o antissemitismo na igreja contemporânea nesse versículo. Porque quando você estava distante, alheio às promessas. Quando você estava distante de Israel, você estava alheio às promessas. Quando você se aproximar de Israel, as promessas, o Deus de Israel, quero dizer para você, tem um judeu morando dentro de você. Dentro de você. Jesus. Isso é poderoso. Querido, depois a gente vai entrar, não vamos aprofundar aqui, mas é importantíssimo você entender, mas são chaves poderosas, entendeu? Às vezes a gente fala sobre chaves e códigos. Querido, vai pegando, vai anotando aí. Pastor, eu não sei se o senhor tem ali. Já achei o verso que eu queria destacar. Do Romanos? Do Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade com injustiça. Só para você entender aqui o contexto, falando aqui para o Instagram, você que está aí na frente, olha só. Eu vou voltar aqui ao texto que nós lemos primeiro. Teu trono, ó Deus eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. E olha aqui o texto, porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade. O que é impiedade ele vai odiar. E injustiça, o que é injusto, porque o trono dele é justiça e equidade. Só para fazer sentido aqui para você. A Bíblia não está desconectada. Porquanto o que Deus pode... Olha só, esse 19, marca na tua Bíblia, se você está com Bíblia aí, ou anota aí onde você estiver. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Que coisas? Os céus, do Salmo 19. Para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. E aí fala a respeito disso. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Do que ele está falando aqui, queridos? Aonde tem aves, quadrúpedes, répteis e imagens de homem? No zodíaco. Está os símbolos lá. Eles deturparam o que Deus fez e adoraram as imagens criadas e não a essência dos tempos e épocas que Deus queria mostrar a sua revelação. Por isso eles são indesculpáveis. Eles tornaram-se deuses, porque os 12 cavaleiros dos zodíacos, os 12 tronos dos zodíacos, porque são tronos, são deuses, entre aspas, anjos caídos que agora pedem adoração. São tronos.
que querem competir com o trono de Deus. Todos os dias. Esse dia eu falei até, eu estava numa mecânica, arrumando meu carro, enquanto esperava em menos de 1 hora. 3 vezes fizeram a chamada dos signos das pessoas. E todo mundo que, preste atenção, todo mundo que se coloca debaixo de um principado desse, porque é um por mês, preste atenção, é um por mês. Um principado não, de um trono desse. É um por mês. Ele rege aquelas datas. E ele fala exatamente o que vai acontecer na vida das pessoas. E as pessoas ficam presas nesses ciclos, anos após anos, e nunca vão conhecer a vontade de Deus. Não tem como, porque eles estão debaixo de um trono. E cada vez que você lê, você está alimentando esse trono. Cada vez que você confia naquilo ali, você está ignorando e se torna indesculpável. E muito cuidado, né, pastor? Porque muitas vezes você pega falas ou escritas que estão ali e elas estão dizendo, porque Deus vai te dar isso, porque Deus... E, querido, ele usa o nome de Deus. Muitas vezes. O universo vai colaborar para isso, não sei o que. Querido, por favor, não faça isso. Até porque, onde você junta uma situação como essa, né? E aí você junta que você é um implantador. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Que você vai olhar, você vai entronizar em você aquilo e você vai começar a proferir, aquilo vai começar a acontecer na sua vida. E aí você está levantando um trono, você está adorando esse trono, né? Reforçando que aquilo é muito mais verdadeiro que o Deus que você diz que serve. Que está no trono de justiça e equidade. Olha só, para que você entenda isso, é claro que nós não podemos, é só um tempo aqui no Café com o Pastor, nós não podemos aprofundar muita coisa, mas já estamos te dando vários gatilhos aqui, várias direções. Ó, nós falamos muito sobre altares, você pode assistir aí no canal sobre isso. Olha só, eu vou ler algumas coisas aqui para você compreender. Lá no céu, na região celestial, aonde está Deus, na frente do seu trono tem um altar. As nossas orações são colhidas por anjos, preste atenção nisso, que enchem taças. Essas taças são derramadas, são entregues a Cristo e são derramados no altar na frente de Deus. Olha só, isso aqui é poderoso demais. Isso aqui não é invenção, isso aqui é bíblico, queridos. Eu tenho um curso que eu falo sobre isso. Ele derrama, e daí na hora que é derramada essas orações, que são os incensos, as orações são os incensos, fazendo menção ao tabernáculo que tinha um incensário antes da presença do Santos dos Santos. Então, é derramado o incenso e sobe um vapor. Aí Deus respira esse vapor. E quando ele inspira isso, quando ele solta o ar, e isso é bem bíblico, ele tem as respostas para nossas orações. Oh, glória. Então, quanto mais você ora, talvez ainda você não foi atendido, porque a taça não está cheia do incenso necessário para que você seja atendido e respondido. Não falo na dimensão de Deus como juiz. Estou falando nas orações aqui, nas outras dimensões. Quem nos acompanha sabe do que eu estou falando. Então, mas é uma forma de você compreender o mundo espiritual. Então tem um altar na frente do trono. Queridos, tem um altar na frente do trono. Olha só, o mundo é regido por altares. Altares são portais, essencialmente uma conexão entre dois mundos, céu e terra, ou inferno e terra. O céu e terra, ou inferno e terra. Depende do altar que você está levantando. O ser humano é o guardião legal da terra. Sendo assim, o elemento mais importante em qualquer altar é o homem que nele atende. A coisa mais importante. Se eu estou atendendo ao altar do zodíaco, o elemento mais importante é eu estou indo para onde? Eu estou indo para um trono errado. Uhum. E vou receber aquilo ali e vou ficar paralisado nisso. Altares não resolvidos viram cativeiros. Viram julgos, aprisionamentos. E aí as pessoas não conseguem viver, sair de um ciclo. Precisam de libertação. Sendo assim, altares são portais regidos por homens na terra. Repetindo aqui para você entender. Altares estranhos autorizam o que é ilegal nesse mundo. Olha só. Altares estranhos autorizam o que é legal nesse mundo. Por que tem tanta influência do zodíaco hoje no mundo? Porque todos os dias, pelo menos aqui na nossa cidade, naquele momento no rádio, 3 vezes por hora, alguém está sacrificando. Alguém está falando, alguém está atendendo, um homem está atendendo esse altar. E o povo aqui lendo e se orientando por isso. Está decretando aquele altar. E vai conseguir mudar, ele vai viver conforme aquele tempo. O mês que você nasce, é importante você entender isso, o mês que você nasce é atendido por um trono maligno. Ou pelos tempos e épocas de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. E aí tem muito a ver o seu nome,
tem a ver as letras do seu nome, tem a ver a tribo. Pessoal, só eu preciso que... Queridos, como isso é importante que o pastor está falando, porque já há um tempo, né, o pastor vem comentando sobre esses detalhes, de que o seu nome tem um significado, as letras do seu nome têm significados, né, tem códigos, tem segredos de Deus por trás. Da mesma forma, o mês, a data, enfim, tantas coisas, queridos. E preste atenção nisso que nós estamos falando. Então, para você que está aqui, para você que está assistindo o nosso Café com o Pastor, para você que está assistindo tanto pelo Instagram quanto pela rádio também, pela Gênesis Rádio Web, tá? Como é importante você entronizar essas informações e aprofundar, mas não aprofunde fora disso que nós estamos mostrando. Por quê? É muito perigoso as redes sociais. Exatamente aqui, ó. Não vá procurar isso aqui. Eu estou dando um discernimento para você. Aqui, ligaram isso meu tudo, eu estava lendo, né? Aí eu tinha que parar, né? É ao vivo, né? Vamos lá. Então, olha só. Mas isso é importante, não procure isso aí. Não tente fazer por conta, porque isso aqui são... Lembra que nós demoramos para começar a falar sobre esse assunto? Porque foram meses de estudos, horas de estudos, dezenas de livros, versos bíblicos, textos bíblicos, direto para ter esse entendimento. Então eu não estou querendo aqui reter o conhecimento na minha mão para que você não saiba. Eu estou querendo despertar você, mas não dê uma de curioso, porque você pode cair numa linha errada e ainda trazer coisas ruins para a sua vida. Então olha só, todo altar fora do princípio divino é estranho, maligno e afetam gerações, trazendo maldição às vidas e territórios. Você está entendendo? Vidas e territórios serão afetados por isso. O altar ilegal, então, os deuses, os demônios por trás deles ficam atendendo e influenciando em você durante todo esse tempo. Eu preciso de água aqui, pessoal, e o café também já esfriou, por favor, se alguém puder arrumar aqui. Ok? Então, olha só, o que é o altar em si? É que tem perguntas ali que o pessoal estava falando, e depois a gente vai entrar nas perguntas aqui, depois a gente responde. Sim, a mas gente dá um tempinho para... Deixa eu concluir o seu pensamento aqui. Aí, pastor. Depois a gente continua. Então, é importante entender que os altares, então, eles são o que atendem os tronos. Agora, deixa eu falar algo aqui para você, e quero chegar para o final para dar um tempinho para... altares, anota aí, ou pode escrever até no chat aí. Altares atendem tronos. Altares atendem tronos. Então, quando nós somos um altar diante de Deus, as nossas orações são um incenso derramado no altar de Deus. O trono de Deus vai revelar para nós aquilo que Ele deseja. As festas bíblicas, os tempos e as épocas vão combater aquilo que o Zodíaco hoje deturpado está falando. Deus colocou lá a história da redenção. É tão sério isso, como o propósito de Deus é perfeito, e as pessoas são indesculpáveis, porque não foi Deus que deturpou. Foram os homens que buscaram. Olha só, por isso que a gente não pode pegar qualquer coisa. Não foi Deus. O que Deus fez está lá. Está no céu revelado. Mas as pessoas agora começaram a adorar. Eu nem sei, queridos, eu sou tão liberto nesse negócio que eu não sei nem o nome dos signos, né? Decora, eu tenho que ler para saber. Mas vamos pensar lá, assim, peixes tem, né? Aquário, Sagitário, Escorpião, Libra, os que são mais bichos enfim. aí. Leão, não tem um leão? Câncer, Leão, enfim, olha só. Cada um deles é um anjo caído hoje, que atende nesse trono. Então você está atendendo a isso, você não está mais olhando o significado do símbolo que Deus fez com isso. Olha que poderoso. Olha que poderoso. Meu Deus. Querido, você entendeu o que é anjo caído? Você entendeu? Porque assim, ó, não basta só a gente falar assim, é um anjo caído, mas o que é anjo caído? A gente já explicou no início o que é anjo caído. Está lá a série dos anjos, né? Tem série dos anjos. Você pode olhar tudo isso aí. Anjos caídos foram aqueles que rebelaram com Lúcifer. Acreditaram nele. Tá? E anjos caídos não são demônios. Tá? São poderosos na hierarquia. Mas nós já temos estudos bastante ali que estão disponíveis ali no YouTube, tá? E aí você pode... veio o café aqui. E é importante que você vai entender o que é um anjo caído, até porque... agora, como isso é poderoso, né, pastora? Meu Deus, imagina, gente... Imagina, você tem a tua intenção, até por mais assim, que você diz, mas a minha intenção, eu tenho o meu Deus. Tu tem o teu Deus, né? Creio que seja o mesmo, entretanto, pelo teu desconhecimento, pela tua... Não pela ignorância, porque ignorância é ignorar, né? Algo que você já conhece ou você já viu, mas por desconhecer, você
está levantando, está adorando aquele altar que não vai para o trono de Deus, ele vai para o trono do Satanás. E aprisiona você. E aprisiona você. E daí traz consequências terríveis, como nós citamos antes ali, que você não sabia o que está acontecendo. E porque assim, ó, toda adoração maligna é como ovelhas indo para o matador, queridos. Você está andando num trote acompanhado e o final é a morte. Há caminhos que o homem, Provérbios 14, parecem ser bons, mas o seu fim conduz à morte. Há caminhos que o homem parece ser bom, outra vez vai dizer parece direito, mas o fim leva à morte. As pessoas precisam entender isso. Só que essa revelação aqui gasta um tempo. Olha só, Deus preparou para você coisas que podem organizar a sua vida. Ele tem um livro de destino, já falamos isso no tribunal. E você pode ter acesso a esse livro de destino. E como que eu posso viver nesse mundo? Tem a natureza criada, a glória de Deus proclamada nas coisas. Não vá buscar adorar as coisas. Adore o Deus das coisas, né? A glória. Que dá a glória a Ele. A sua glória manifesta ali. Então, olha só, Babel. Muitas pessoas, acho que é Gênesis capítulo 11, alguém pode conferir para mim ali, sobre Babel. Deixa eu ver se eu não tenho anotado aqui. É Gênesis 11, 4. Fala, pode colocar para nós aí, pastor, Gênesis 11, 4. Olha, isso aqui é importante. Olha só, o pessoal está perguntando, queridos, depois, pertinho do finalzinho, fica aqui até o final, tá? Nós vamos responder as perguntas que o pessoal está fazendo. Eu vou ler aqui, para mim não fugir o raciocínio. Tem muita coisa para... Não fique ansioso e não perca o restante da revelação aqui, porque nós vamos explicar como resolver isso aí. Tá, então fica calmo aí. Só que você precisa de mais base bíblica aqui para não ficar achando que é coisa da minha cabeça. E você sair de qualquer maneira, né, que nem loucão, que a gente fala, e você sair e começar a procurar bases e não sei o que. Calma, segurem aí, que nós já vamos explicar e o pastor vai responder. Olha só, Gênesis 11, 4 disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, você já percebeu que a Torre de Babel, e Apocalipse vai dizer que Babilônia, que é esse reino, sai dela, povo meu, saia da Babilônia, saia desse tempo. E por que uma torre que toca até os céus, Deus olha depois assim, ó, agora eles estão unidos e ninguém vai poder impedir o que eles querem fazer. Vamos confundir as línguas. Por que uma torre alta preocupou... Vamos colocar aqui em formas humanas, né, querido? Não preocupou Deus. Mas chamou a atenção de Deus ao ponto de ele declarar que, se achar aí o versículo que fala sobre isso, que eles podem fazer qualquer coisa, já coloca para nós aqui na sequência, tá? Por que Deus disse que eles poderiam fazer qualquer coisa? Queridos, o texto está mal traduzido aqui para nós. Eu fui pesquisar sobre isso. Olha só, o que está escrito, na verdade, assim, uma torre com o céu no topo. Nossa. Não uma torre que toque o céu. A torre era alta, mas Deus não está preocupado. Porque hoje tem torres tão altas como em Babel. Eu tive numa das maiores torres construídas até hoje. Estive no topo lá, 800 e não sei quantos, 20 metros. Eu já estive nesse lugar. Então, assim, e por que não foi destruído? Por que não se confundiram as línguas de novo? Ó, Senhor, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Por que Deus faz essa declaração? Porque o céu no topo não é um topo cujo topo toque os céus, mas com o céu no topo. Na base do topo da Torre de Babel, sabe o que tinha desenhado lá? O zodíaco. As constelações. Todas. Ou seja, um novo céu, uma nova terra, que é o que eles estavam querendo construir. Eles estavam, na verdade, a leitura, porque eles entenderam que poderiam ler toda a história da humanidade através das estrelas criadas, porque foi o que Deus disse. Todo o plano da redenção está escrito ali. E daí o que Deus disse assim, ó, vamos confundir as línguas deles e vamos destruir. Porque se eles pegarem todo o meu mapa que eu construí do destino da humanidade, Satanás vai deturpar isso aí. E destruiu. Para que não tivesse mais esse acesso. Olha que revelação. Gente, pastor, não tinha pensado dessa forma, não. Na verdade, não houve um aprofundamento. A gente sempre sabia de que a Torre de Babel, o que era? Que o homem queria chegar ao céu e ser que nem Deus. Não, isso a gente já sabe que Deus, que o demônio... uma torre chegar até o céu? Não chega, não tem? Não chega. É um portal. Agora, exatamente. E agora a gente sabe também, não sei se você sabia ou não, você que está aí, como surgiu, né, as várias línguas, né, na Terra. Às vezes a pessoa, como é que o japonês fala japonês, como é que isso, como eu não sei o que.
Aí é uma explicação. E olha só, porque eu acabei de falar que a torre é um portal. Se for estudar os zigurates que tem construído pelos povos ali, incas, maias e astecas, você vai encontrar pirâmides no mesmo formato, que eram torres, e em cima tem algum sistema de portal. O que Babel queria construir no topo da torre era o zodíaco com um portal para acessar coisas espirituais. Na base da torre de Babel não era uma torre de visitação, não era um mirante, era um portal para comunicar com o mundo espiritual. Se eles abrissem um portal naquilo ali e Deus permitisse, seriam dominados e fariam grandes coisas. Sem esse portal, e é um outro assunto, Gênesis 6, você já vê que daí os anjos fizeram o quê? Desceram na terra e confundiram tudo isso. Então essa influência de construir eles, na algo... verdade, eles iam construir um trono, né? Um trono. Um trono com um portal. Com Ou um seja, portal. tipo, como se fosse, tipo, agora eu sou o cara, entendeu? E, tipo, Deus está lá em cima, mas eu aqui na Terra vou dominar e estou construindo meu trono aqui. E eu tenho os códigos dos zodíacos para declarar o meu futuro do jeito que eu quero. Entendeu por que o título é Os Códigos do Zodíaco? Querido, se você não pegou essa, por favor. Com esses códigos eu faço o que eu bem entender. E quem é que estimulou isso? Os anjos caídos, que já estavam misturados, Gênesis 6, que já tinham tido relações com mulheres, já eram os deuses da época, já tomavam formas e queriam o culto agora no topo dessa torre para que o domínio fosse total. E aí Deus diz, se eles fizerem isso, ninguém vai poder impedir eles. Confundamos as línguas. E aí tu vai dizer, Deus estava com medinho? Não, Deus estava com amor, graça, dizendo assim, ó, vamos interromper esse intento maligno, porque a redenção que eu escrevi nas estrelas, no zodíaco, não vai ser interrompido. Eu vou dar festa para esse povo celebrar. Pastor, e as coisas vão acontecer. Jesus Cristo. Me vem algo assim, que eu acho que é importantíssimo, né? Eu vou maratonar os vídeos do YouTube. Faça isso, Anelli, faça isso. Pastor, agora aqui, por favor, eu quero que o senhor siga a sua sequência, porque já é 10h13 aqui e a gente não vai conseguir terminar. Então, deixa eu Mas eu só queria trazer algo assim que é importante. Querido, como também o próprio tentaram com a Torre de Babel. E quando você constrói algo dentro dessa casa? Agora, tu está entrando num aspecto muito bom de conversar. Mas Quantas torres de Babel você está construindo? Altares, aonde você quer pegar códigos que não são os que Deus revelou para você. Da sua casa. Dentro da sua casa. Paramos aqui. Nós vamos falar mais sobre isso nos códigos do Zodíaco. Acho que a gente vai ter que voltar para a série Altares de novo. Mas é forte. A gente vai um pouquinho, volta em Altares, É forte. Que tudo isso faz parte, né, pastor? Aí é que tá. Entendeu? As pessoas elas acham, o pastor agora está indo lá para o Código dos Zodíaco, está indo lá para não sei o que, querido. Tudo é altar, tudo está dentro daquilo que a gente já vem trabalhando já há mais de um ano sobre isso. Então, querido, você que está chegando agora, que nem a Aniele, maratona os vídeos. Tudo. Segue o Instagram, segue o YouTube, fica ligado, então adquira o seu calendário, importantíssimo, tá? Depois que nós encerrar aqui, nós vamos estar liberando para você, já está liberado, pega o seu calendário, tá? Chama a equipe ali, que você vai começar a andar naquilo que Deus quer para a sua vida. Algo importante falar aqui, ó. A gente está no rádio, está aqui ainda estamos no Instagram, então estamos no Instagram, estamos no YouTube aqui. Quero dizer para você, talvez você não saiba, mas a partir agora do mês de fevereiro, nós queríamos fazer isso em janeiro ainda, mas nós estamos ainda captando pessoas. Captando não é a palavra, parece coisa do marketing, né? Veio a palavra aqui. Mas trazendo pessoas para um grupo chamado Gênesis.com. Eu quero dar uma ideia aqui para você. Se você não tem o Gênesis.com, não sei se tem como montar o link para o pessoal aí, coloca aí. Você não está participando de alguma igreja, você quer participar da nossa comunidade online, Gênesis.com, vai ser .com vem de comunidade Gênesis, que é uma igreja que nós vamos organizar online, para que você possa ser ministrado por nós. Passo a passo, nós vamos ter cultos e vamos ter estudos abertos para outras pessoas. E se você ainda não faz parte, entra nisso. Vai nessa comunidade, aguarda ali. O pessoal já tem um grupo de intercessores orando por cada nome que está ali, para que Deus manifeste a glória dele na vida dessas pessoas. Venha fazer parte da comunidade de Gênesis e nós vamos fazer um estudo sistemático, né? Vamos usar a palavra que o pessoal quer muito sistemático, né? de explicar desde a salvação, sobre reino, sobre todas as coisas, como funciona, mundo espiritual, libertação, para que você possa entender e não ser mais iludido pelas teologias misturadas. Não tem nada contra teologia, sou formado, sou teólogo,
Sou filósofo, sou sociólogo, sou formado em música também, sou mestre em educação nas ciências. Cuspi os currículos agora aqui, Manuel, porque às vezes o pessoal pensa, tem que estudar. Se ele estudasse, assim, queridos, assim, ó, eu passei a maior parte da minha vida estudando e ainda continuo estudando muito. Tem que falar os cursos que eu faço aí, que não são formações acadêmicas. Então, assim, queridos, a gente se dedica, o meu chamado de mestre é para trazer a revelação da palavra de Deus para aqueles que o Senhor... E há uma unção na minha fala, há uma unção naquilo que para que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Uma coisa é a pregação, outra coisa é o ensino, que traz o conhecimento da verdade e traz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conheça a verdade, vai vir libertação sobre a tua vida. Amém. Faça parte disso em nome de Jesus. Queridos, outro aspecto aqui, então, para nós finalizarmos. Só sobre Babel já foi bastante, eu acho que já dá para parar por aí, né? Mas eu vou dar mais uma aqui para vocês. Falamos sobre o Salmo 19, sobre Babel, e agora só preste atenção num outro detalhe aqui, porque isso aqui tem que chamar você para querer aprender mais. Os sábios e a estrela de Belém, Mateus 2, 1 e 2. Pastor Heitor, coloque aí. Os sábios, eu fui estudar sobre isso, dizem reis magos, não eram sábios do Oriente, não eram, tem até um povo, descobri o povo que eles eram, a tribo que faziam parte. Então, assim, descobri que eles influenciaram Zoroastro. Quem não sabe quem é Zoroastro, foi o filósofo que influenciou Confúcio, o filósofo chinês mais famoso que tem. Uhum. Então, assim, Zoroastro foi influenciado por esses magos que faziam parte de uma tribo que estudava as revelações de Deus, olhando os sinais sem os anjos caídos. Meu Deus. Todo arrepiado. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha só, vimos a sua estrela. Por que Deus disse? Será para sinais, para tempos, anos, épocas. A estrela revelou para esses homens aqui. Não tinha evangelho. Não tinha... Não, e o mais interessante é que essa estrela, ela revelou, mas ela é uma estrela que ela revelou não no nascimento. Ela levou tempo, ou seja... E ela ficou orientando até chegarem. 2 anos, né, 2 pastor? anos. Queridos, quando você ouve a historinha de Belém, de Jesus, quando nasce, que logo chegou os reis magos, deleta tudo da sua cabeça. Tem 2 um anos depois. presépio lá com os animaizinhos que não existe, né? Não existiu aquilo lá. Mas daí vem o presépio, daí vem os pastores, daí já chegam os reis magos com uns potinhos assim de ouro, incenso e mirra. Não era potinho. Esses homens chegaram aí com camelos carregados de ouro, incenso, mirra, com especiarias do Oriente, como se presenteasse um rei. Eles vieram presentear um rei. Isso é importante. E assim, ó, aí é que, querido, tá entendendo? Nós estamos falando de tempos e épocas. Tempos e épocas. Guiada por uma estrela. Né? Ou seja, tempos e épocas. 2 anos depois eles foram guiados. Né? Imagina, assim, ó, a gente não tem noção, a gente acha assim, e olha só, eles vieram do Oriente. Do Oriente. Ou seja, eles vieram bem longe. Bem longe. Bem longe. Né? E olha só, um detalhe. Se você ler o texto, não dá tempo de nós falarmos aqui. Eles procuram Herodes para saber onde é nascido o rei dos judeus. Herodes fica louco. Ele diz assim, não, me avisem quando vocês encontrarem, porque ele queria matar. E daí eles, olha só, voltando, avisados em sonhos, para que regressassem por outro caminho e não voltassem a Herodes, depois de encontrarem Jesus. Céu movendo, sonhos, então está envolvendo aí os sinais dos tempos e das épocas que não se apagou, estão ali, ainda estão nesses lugares, como festas bíblicas. Festas bíblicas. Eu postei algo no Natal que eu tive que tirar o vídeo, porque assim, eu falei a respeito do Natal e o pessoal, desculpa a expressão, querido, mas os crentes se endemoniaram. Porque eles não entenderam que é um trono que rege isso aí. Eu tive que retirar ali porque eu não quero causar confusão. A revelação, ela não é pérolas aos porcos. E não estou chamando ninguém de porcos. Se tem um versículo bíblico, não apedrejem. A revelação não é pérolas aos porcos. Eu dou para quem quer. Se você não quer fazer parte disso, querido, segue tua vida feliz da vida. Então, assim, ó, glória a Deus por você. É salvo. Um dia nós vamos se encontrar na eternidade. Só que antes da eternidade tem um baita processo que eu quero fazer parte. E gostaria que você fizesse parte também. Então se adeque a isso. Antes da eternidade... tem um trecho longo, mais de 1000 anos, para a gente organizar. E antes dos 1000 anos tem uma grande tribulação, que eu não gostaria de que você estivesse lá.
E aqueles que forem enganados, se possível, enganariam até os escolhidos, né? Se esses tempos não fossem abreviados, tempos abreviados, enganariam os escolhidos. Então quer dizer que o espírito do engano está vindo aí. E os tempos serão abreviados. Já estão? Já estão e vão ser abreviados para quê? Cuide com os tempos e épocas, queridos. Nós já estamos vivendo isso. Pastor, o senhor tem mais algo aqui que o senhor quer trazer? Senão nós vamos responder o pessoal aqui agora. Vamos responder eles então. Então, só para entender essa questão da estrela, a estrela guiou. E esse povo aí não eram magos de qualquer jeito, não eram pessoas que foram avisadas por sonho. Houve profético e houve sinais de Deus. Deus está interessadíssimo em sinalizar para você os tempos e épocas, para que você conheça. A vida com Deus não é um mistério, um desespero que a gente está indo a culhão de qualquer jeito, não se sabe para onde vai. Não é assim. Deus tem tudo escrito e Ele quer nos orientar a seguir isso. Então, queridos, eu amo a revelação da graça. Amo tudo que Jesus fez e que já conquistamos. E é por isso que eu estou com esse conhecimento, porque foi alcançado as coisas de Deus. Entretanto, eu não posso ficar falando que o plano eterno de Deus é salvar você, porque não é. O plano eterno de Deus é que você reine com Ele, para que você governe nessa terra, reine com Ele. A salvação faz parte do processo, porque o diabo entrou no cenário e destruiu o Adão, porque deu espaço. Cristo veio e restaurou. Agora, no nome de Jesus e pelo poder de Jesus, eu posso voltar ao propósito original, Glória que é governar com Cristo. E aqui estão os preceitos para que nesse mundo que jaz no maligno, e encerro falando isso aqui, Manuel tem olhado assim, ó, depois que Deus começou a abrir minha visão espiritual para as coisas, para o mundo espiritual e discernimento espiritual, eu olho assim, tem lugar, eu tive de férias esses dias e cheguei no hotel e não conseguimos, eu e minha esposa não conseguimos dormir bem. Porque assim, não que, mas o ataque é tão forte. Porque descobri, tinha altares, uma estátua de bronze de Buda dentro do hotel, eu não vi, eu vi depois. Então, assim, com adoração. E o pessoal largando dinheiro ali. Nossa. Altar e oferta, queridos. Regendo. E daí tu é um homem de Deus, chega num lugar, e daí assim, ó. E aí tu começa a ver várias coisas que vão acontecendo assim, e não é para isso, mas você tem que, quando entrar num lugar desse, você tem que perceber antes. Então a gente está aprendendo muitas coisas. Mas o mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Você não faz ideia de como esse mundo está entregue nas mãos de Satanás e ele vai destruir. Por isso que João escreve para a igreja dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente lê essas coisas e acha que é versinho. E não consegue discernir a estrutura maligna do qual nós estamos inseridos. No mundo tereis aflições. Jesus falando, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que nós precisamos entender. Jesus já venceu para que nós sejamos mais que vencedores. E não porque a gente fique preso. Tenho recebido aqui centenas, não vou dizer centenas, porque eu vou ser exagerado, mas acho que já chego perto de 100, vamos dizer dezenas, para não forçar, de pessoas desesperadas, crentes no Senhor Jesus, que estão aprisionados, que estão sendo atacados, sendo destruídos por espíritos malignos, por falta de discernimento espiritual, porque não entenderam e ainda querem amizade com o mundo, e não entenderam que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Que o Senhor revele o teu coração, abra os teus olhos espirituais, que você seja visitado por sonhos, visões, pelo profético, não o profético enganador desse mundo, mas pelo tempo de Deus, e você possa viver um tempo extraordinário. Jesus está às portas, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, eu quero que você seja parte disso, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Ei, glória. Queridos, é muita coisa e a gente sabe que Deus tem muito a revelar. E aquilo que o senhor acabou de falar, pastor, sobre o mundo espiritual, quando você começa a estudar e ter revelações e entender como o mundo espiritual... E, querido, entenda que tudo que acontece na sua vida aconteceu primeiro no mundo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois ela vem, né, realmente para a naturalidade ou para o natural, teoricamente. Então, a partir do momento em que você começa a ver esse tipo de coisa, tá? Quando você começa a ver esse tipo de coisa, a vida da gente, em tudo, você começa a ver que tem coisas, né? Que tem coisas acontecendo. E o mundo espiritual se abre na tua frente. Isso é importante. Para cima não tem, pastor, é só... Não tem? Como assim? Não, começa a partir dali. Tá o que cheio dos códigos para não falar, não se atrapalhar. Eu imaginei. Para eles...
essa pergunta, eu acho, na verdade, essa pergunta que a Lucimara está fazendo, ele é um código poderoso também, né? E aqui ela colocou assim, ó, Shalom, pastor, sei que não tem muito a ver com o assunto. Pelo contrário, tem tudo a ver. Tudo. Mas devemos guardar o sábado também. Não confunda guardar o sábado, respondendo aqui, com aquilo que você já tem visto em algumas denominações ou com o sentido judaico de guardar, onde você tem que ficar parado. Tem tantos metros que não pode... Você precisa honrar, talvez seja esse princípio, e descansar. O quanto mais você puder descansar. Tem todo o ensinamento. Preste atenção, toda a festa bíblica que fala de tempos e épocas, toda a festa bíblica de tempos e épocas, ela começa com sábado e termina com sábado. Ele tem um sentido assim de sábado, no sabá, no sentido de descanso, não só no dia do sétimo, mas como também existem sábados adicionais, que são descansos que percorrem essas festas. Então ela é de extrema importância. Só para você entender, biologicamente, no sábado, quando você para, descansa, todo o ácido lácteo do seu corpo, ele sai na urina se você tomar bastante água e ficar somente no sétimo dia. Isso é científico, queridos. Então, ácido lácteo é aquilo que dá tendinite, artrite, todas essas ites que dá aí no corpo. Eu tive um problema de digitar demais, porque esse tempo todo que eu estudei, eu escrevia muito e eu rompi o tendão. Mas porque eu não parava. Se eu parasse esse ácido lácteo, se você não sabe o que é o ácido lácteo, quando você corre e ou não faz um alongamento, ou não está acostumado com exercício, e depois fica toda aquela dor no teu corpo, que você não suporta, você não consegue se mexer, esse é o ácido lácteo que ele não foi espalhado, ele tem um sistema até de exercício. Eu não sou especialista nisso, mas falo aquilo que já me falaram, porque eu fazia exercícios antigamente. Então, assim, você espalha isso no corpo e não deixa que essa dor venha. Então, isso é removido no sábado. Olha só a importância do que Deus fez. Então, 6 dias trabalhar e no sétimo você descansa. Tem um dia consagrado ao Senhor para você viver em família. Começa na sexta-feira à tardinha. Tem uma ceia especial, inclusive ceia que você pode comemorar. Glória a Deus. No Shabat. Importantíssimo. É uma festa bíblica, só para você entender. Está no nosso calendário, tem uma explicação sensacional lá. A Michele diz o seguinte: então quer dizer que há um propósito divino para o dia e mês que eu nasci? Que pergunta ótima. Foi diretiva. Foi diretiva. Existe um propósito para o mês e no contexto bíblico nós vamos depois desse... nós vamos dar um atendimento especial para as pessoas depois desse treinamento que nós vamos fazer aí do Código Zodíaco. Só vou falar o spoiler aqui, aonde você vai fazer o mapeamento profético da sua vida. O mapeamento profético da sua vida vai mostrar o mês bíblico, a palavra profética, os versículos que se enquadram para o teu... Olha só, em vez de ler horóscopo, lê a Bíblia. Deus foi tão preocupado que ele organizou isso em vários textos, versículos específicos para o mês e para cada letra do seu nome. Olha só. Ler Provérbios é o melhor horóscopo da vida. Brincadeira à parte, não é horóscopo não. É uma direção para a sua vida. Provérbios é importante. Tanto conhecimento meu. Provérbios é muito importante, mas tem algo associado, diretivo, para a tua vida especificamente, profeticamente, que você tem que declarar todos os dias. Versículos específicos para a sua vida, conforme o teu nome, conforme o teu mês, que você pode declarar todos os dias. Isso é poderoso demais. Entenda que a tua boca é um portal e tudo aquilo que você fala... E Deus deu isso para você. Então pode fazer assim. Nós vamos organizar isso aí e vamos atender isso. Miriam, explica a questão de nomes e datas de nascimento. Indica uma fonte. A nossa fonte vai ser o curso, o treinamento que nós vamos trazer, queridos. Nós não vamos abrir fonte aqui. Por quê? Porque isso é importante. Nós não queremos que você venha, né, ir para outros lados que não vão, que vão te deturpar e corromper e principalmente levar para o mal. Uma questão que você pode cair é no esoterismo judaico, que é a Kabbalah. Tem o lado bom desse esoterismo, vamos falar assim, e daí tem o Talmud. Tem gente que cai em cima disso aí. O esoterismo judaico da Kabbalah, ele tem um lado que ele é uma interpretação da palavra e que ela tem um sentido bom, né? E uma influência boa, mas tem outra que é totalmente místico e deturpado, que envolve também já principados. Então você não pode entrar nisso aí. E não existe fonte em português, só para você saber, então. O que eu estudo não tem em português, não tem não encontrei no Brasil aqui, não tem em lugar nenhum. Então, assim, as fontes a gente está filtrando, estudando há muito tempo sobre isso. Literatura em português, alemão e espanhol. Não pense, não olhe para mim, acho que a gente usa tradutor, que eles vão trabalhar muito nisso. Mas assim, mas essas fontes são importantes. E são livros assim, o último que eu traduzi agora para falar com vocês um pouquinho, são 486 páginas. Então não é uma coisa assim que não é um livrinho de 100 páginas que eu dou ali, pega aí e traduz esse livrinho. São livros assim,
400, 500, 600, 800. Teve um de 900 páginas que a gente fez uma tradução. Então, é muito importante para isso. Só para você entender, então. Pegue da onde já foi filtrado e beba. Não queira ir filtrar, porque pode passar alguma sujeirinha aí. Não, e tem que ter cuidado. E como é importante você também pegar e você pode maratonar de novo este podcast, né? O café. E você entender, porque às vezes passa muito rápido, você às vezes pegou algo e volta, você vai ver que tem novas revelações. Sempre Deus está revelando para você. Né? A Aniele disse assim, eu quero, ou seja, meu interior está inquieto com todas as revelações. Que bom! Né? E a gente agradece a Aniele aí, que deixou escrito aqui para nós também. E assim, da mesma forma, todo o pessoal, né? Quantos códigos liberados, né? Quanto à revelação. Glória a Deus! E esse é o objetivo. Então, assim, o que eu quero deixar para você? Você que não tem o calendário de festas bíblicas, querido, nos chame, tá? Tem ali os grupos, tanto do WhatsApp, para você chamar para festas bíblicas, como também para você entrar e estar na Gênese.com. Só dar o spoiler forte aqui. Estou terminando e logo vou mandar para a equipe aqui um e-book bom, agora explicativo. Eu não tenho o título dele ainda, mas falando sobre as festas bíblicas, porque nós temos o calendário. Mas agora explicando as festas bíblicas no seu contexto geral e Jesus em cada festa bíblica, mostrando isso aí. Então vai ser muito bom, um complemento para quem já tem o calendário e tem as explicações muito bem feitas de como fazer. Inclusive o calendário mostra o que você deve fazer e como celebrar, o que comer, como fazer. Então tem tudo isso aí, essa orientação. E esse livro das festas bíblicas aí, esse e-book, que é quase um livro, vai ser muito bom para orientar você. Porque nós não queremos deixar você fazendo as coisas de qualquer jeito. Nós vamos trazer restauração para essa terra em nome de Jesus, dos princípios que Deus estabeleceu, para que nós venhamos prosperar em tudo que nós fizermos. Importante, para você que vai agora pedir ali o calendário das festas bíblicas, o que tem lá dentro? Lá tem todas as festas bíblicas, inclusive a próxima agora é em março, Purim, né? Que tem lá todas as dicas, qual é o significado de Purim, né? O que você deve, como você deve fazer, a parte de alimentação que você deve comer, né? O que por trás de Purim, né? Tem as bênçãos de Deus e o porquê, né, pastor? Cumprir as festas bíblicas. Por quê? É importantíssimo, querido, você começar a fazer. Aí só que assim, eu vou deixar algo bem claro, e eu acho que é importante que você entenda também. Cumprir festas bíblicas, você tem que deixar as outras festas. Não basta você assim, não, eu vou para festa, sei lá, ou eu vou cumprir o calendário tal, né, o nosso gregoriano, que a gente chama de gregoriano, tá bom? E aí eu vou tentar cumprir as festas bíblicas. Não. Ou você cumpre as festas bíblicas, ou você continua no mundão. Mas agora, se você quer realmente se revelar, ou seja, Deus quer agir sobre você, tem que cumprir com os princípios, que são princípios. Isso é princípio, né, pastor? Exatamente. Então, não é juntar, né? Isso já foi feito uma vez, não deu muito certo. Juntar o que é profano com o que é santo. Nós queremos, na verdade, trazer de volta o princípio que Deus estabeleceu, como bem você falou. E aí cada festa vai trazer bênção para a sua casa. E queridos, alguém pode olhar para nós, e finalizo com essa fala aqui, e quero orar por você, mas alguém pode olhar para nós e dizer assim, pastor, mas isso é tudo bobagem, Jesus já cumpriu tudo na cruz, está tudo pago, está tudo organizado. Nada dessas falas é uma inverdade, mas não é uma verdade completa, né? Então quer dizer que eu estava fazendo um e-book esses dias aí, que um dia eu vou trazer aqui, e que eu quero trazer sempre conhecimento para o povo, a respeito dos mandamentos de Jesus. Porque os mandamentos se encerraram, os mandamentos acabaram, a lei. O pessoal não pode confundir lei com mandamentos. A lei teve o seu escopo, o seu alcance, sua forma, e se encerrou. A finalidade da lei era Cristo, Romanos 14. Então depois disso, tem um novo tempo, onde Jesus começa a mostrar a lei. Aquele que me ama, olha só, João 14, 21. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, quanto tempo, qual foi a tua última manifestação de Cristo? Manifestação é Cristo aparecer, queridos. Que nem apareceu para Paulo, que nem apareceu para outros, apareceu para João. Manifestação. Então aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você guarda os mandamentos de Jesus, ele pode se manifestar para você. Pastor, mas a graça, tudo é bênção.
A graça não é uma licença para pecar, nem uma autorização para ser desleixado, mas é um acesso àquilo que você não poderia fazer pela sua força, mas pelo sangue de Jesus você alcançou. Isso é a graça. E agora, quando você guarda o que ele manda, ele vem e aparece para você. Eu estou só nessa expectativa. Glória a Deus. Última pergunta. Aniversário seria parte do calendário gregoriano? Aniversário seria parte do calendário gregoriano? Não, aniversário. Nós temos que entender assim, o que é o calendário gregoriano? É um calendário regido pelo Sol, né? Mitraísmo. O que é o calendário bíblico? É regido pela Lua. Hoje em dia a gente consegue equilibrar os dois. Não há um calendário gregoriano que não presta. Nós vivemos um gregoriano e não tem o que fazer. Só que a gente precisa estudar o bíblico, que é o lunar. E aí encaixa os dois. Por isso que também não é uma coisa fácil. Não é qualquer um que sai fazendo assim. Você tem que saber os meses certinho, cada tempo, e aí você consegue encaixar os dois. E daí dentro do gregoriano você consegue perceber aonde você está no lunar. E o aniversário é algo muito importante. Inclusive, segue essa aqui como diz o gaúcho, tem um no sul aqui, se você é de fora, de lambuja. Se você não sabe o que é de lambuja, de graça. De graça, obrigado, né? Que, olha só, no dia do teu aniversário, um portal se abre. Nós temos a cultura de querer parabéns, e alguns ficam até deprimidos se alguém não lembra, ou não busca, ou ninguém lembrou de mim. Querido, o dia do teu aniversário é um portal aberto onde você ora pelas pessoas, onde você abençoa as pessoas, e tudo que você fala. No meu último aniversário, eu orei por um monte de gente agora. Eu ensinei isso, eu orei por um monte de gente. Aonde você, o que você declara é um portal aberto para a realização de Deus, na tua vida e na vida das pessoas. Então, o dia do teu aniversário é especial demais, aonde Deus quer que se concretize palavras proféticas sobre você e sobre aqueles que você ama. Tem muito a ser falado. Muita revelação ainda, e eu sei que, querido, eu sei que você que está aí, nós chegamos aí passando de 40 pessoas, eu sei que você deve ter muita dúvida. Eu sei que você ficou aí com vários pontinhos de interrogação, querendo saber isso, querendo saber aquilo. Então assim, o que a gente pede? Que você fique nos acompanhando, os próximos dias, próxima semana a gente vai falar muito sobre os códigos zodíacos, nós vamos expandir muito sobre isso. Tá? E principalmente, te prepara porque nós vamos sim, dentro de alguns dias, entrar, né? Ou com uma imersão, ou com, enfim, algo direcionado para os códigos dos zodíacos. E você tem que estar. Você tem que estar. Então, para que você esteja, não saia daqui fazendo duas coisas. Primeiro, você se inscrevendo no canal do YouTube, se você não é inscrito, você compartilhando, você se inscrevendo no Instagram, tá? E se você não faz parte de nenhum dos nossos grupos, tem um link ali que você vai chamar para as festas bíblicas. Se você quiser, nós temos vários grupos, né, onde a gente manda as orações, onde a gente, enfim, sempre mandando materiais, sempre compartilhando, sempre interagindo. Esteja junto com a gente. Você vai crescer muito em 2023. E não é o objetivo aqui, né, pastor, dizer assim, vai crescer simplesmente só porque senão a gente quer transformação na sua vida, a gente quer libertação, porque nós estamos trabalhando com libertação. Assim como nós temos recebido, assim como o pastor que tem estudado e tem sido liberto, porque ao mesmo tempo em que o Senhor estuda, o Senhor aplica a libertação no Senhor. Né? E é isso que o Senhor quer. Né? E é isso que o Senhor quer para as pessoas. E, querido, tem muita gente entrando em contato, pedindo ajuda, que nem o Senhor falou, são dezenas de pessoas, diariamente, pedindo, eu preciso disso, eu preciso me libertar. E muitos são cristãos. E testemunhos também, né? Não vamos falar, muitos testemunhos já, e inclusive dentro da minha própria vida, da minha própria família, testemunhos das orações, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos ensinando, porque nós não estamos ensinando aqui algo que nós não vivemos. Nós estamos aqui vivendo e aí compartilhando com você, para que você viva não apenas de um falatório, mas de um resultado das nossas vidas. Deus tem resultados para nós. Glória a Deus. Pastor, ora por nós aí. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de tanta revelação, de tanta palavra, onde o Senhor tem aguçado os nossos sentidos espirituais para o discernimento daquilo que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, que os olhos espirituais do teu povo, da tua igreja, se abram em nome de Jesus. E que nós possamos não apenas avançar com o objetivo intelectual, mas, ó Deus, que o teu reino venha através de nós e que nós, acima de tudo, sejamos libertos para libertar outros para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Obrigado, pastor. Até a Obrigado, próxima. Até a próxima quinta-feira. Então, queridos, né, lembrando, você continua junto com a gente aí, compartilhando, enfim, mandando no canal do YouTube. Você que esteve durante a nossa programação ao vivo aqui, show, obrigado pela sua participação. E outro detalhe importantíssimo, tá? Para você que vai ficar aqui e assistir depois, compartilhe também, reveja, você que está aqui, reveja mais vezes, e você que quer agora o calendário de festas bíblicas, vai no linkzinho ali e aproveite, chama a equipe, está pronta para te atender, tá bom? Um abraço, gente, Deus abençoe, até a próxima quinta-feira.